Vamos dar início à aula 8 agora. Nessa aula a gente vai ver a equivalência entre a AFD e a AFN. O que são AFDs e AFNs? Os dois modelos de computação que nós vimos nas duas últimas aulas. Então a gente vai mostrar nessa aula que eles são equivalentes. Eu vou explicar melhor o que isso quer dizer. Em que sentido eles são equivalentes, certo? É claro, são modelos distintos. Os autômatos finitos determinísticos, eles tinham a seguinte característica: de cada estado, para cada símbolo do alfabeto, digamos que o alfabeto tem A e B. Em cada estado você tem que ter uma transição para o símbolo A, uma transição para o símbolo B. No autômato finito determinístico. No não determinístico, essa exigência é bem relaxada no sentido de que ela é mais livre, né, mais frouxa. Então você pode ter um estado que para o mesmo símbolo, símbolo A, digamos, você tem 3 transições. É permitido. E a ideia aqui é de escolha, você escolhe. Está no Q0 e o próximo símbolo da entrada é A, então escolha, você tem 3 opções para escolher. E tem também uma transição especial chamada epsilon, que pode ter múltiplas também. E ela também dá a ideia de escolha, só que você pode escolher se você permanece no Q0, você pode escolher permanecer, ou pode escolher mudar para o Q2, ou para o Q1, ou para o Q3. Você escolhe entre 4 opções. Essas 4 opções não alteram a fita, não leem símbolo, não mexem em nada na entrada, certo? Na fita de entrada. Só que seriam 4 opções. Uma é ficar parado em Q0, e aí o próximo símbolo que vier você lê em Q0. Talvez Q0 tenha a transição para o próximo símbolo. Ou pode mudar para Q1, e sem ler símbolo, aí o próximo símbolo você lê em Q1. Ou fazer o mesmo para Q2 ou para Q3, certo? São 4 opções. O não determinístico permite esse tipo de coisa, permite múltiplas e permite que tenha transição epsilon, transição vazia. Um detalhe, alguns livros usam lambda, que é o L do grego, um lambda minúsculo. Depois eu mostro o lambda como é, caso não lembre. O não determinístico, como eu falei, ele relaxa, ele é mais frouxo. Então ele permite ter múltiplas transições, mas permite, não é obrigado ter. Você pode ter também, para um estado, uma transição para o símbolo A. E, aliás, permite também que não tenha transição. Em Q0, para o símbolo A, qual é a transição? Não tem, digamos. Aqui eu poderia dar o exemplo do símbolo B. No Q0, para o símbolo B, qual é a transição? Não tem. Se fosse exatamente assim, do jeito que está aqui, né? Não tem transição para o símbolo B. O AFN permite isso. O AFD não, tem que ter uma transição para cada símbolo do alfabeto de entrada. Então, são modelos diferentes. E dá uma ideia de que a FN consegue fazer mais coisa. Em certo sentido, você tem mais recurso para construir a FN e aí dá para construir mais AFNs do que AFDs. Na verdade, todo AFD você pode construir chamando de AFN. Quero dizer, você cria um autômato que tem uma transição para cada símbolo em cada estado. Mas chama ele de AFN, trata matematicamente como AFN. Perfeito, todo AFD é um AFN automaticamente. Mas os AFNs são mais, você pode construir com várias transições, com nenhuma, etc. A questão é a seguinte, isso faz com que os AFNs consigam reconhecer, representar mais linguagens? Sim ou não? Já vou dar a resposta. E a resposta é que ele não representa mais linguagens, ele representa exatamente as mesmas linguagens que os AFDs. Exatamente as mesmas. Toda linguagem que eu consigo construir um AFD para aceitar as cadeias dela e rejeitar as que não são dela, isso é representar com um AFD. Ou reconhecer com um AFD. Ou decidir com um AFD. Eu uso, acho que essas 3 terminologias no material. Eu vou tentar reduzir aí para 2. Decidir e representar. Então, se você representa uma linguagem com AFD, criando um AFD desse jeito,
eu posso criar um AFN também, e vice-versa. É isso que eu quero dizer, que os AFNs reconhecem exatamente as mesmas linguagens. Eu quero relembrar aqui essa hierarquia das linguagens ou problemas, porque são conceitos equivalentes. A gente tem os problemas decidíveis, que dá para você criar uma máquina de Turing sem loop. Tem os indecidíveis, que são complementar dele. Está fora aqui. Eu coloquei cores bem diferentes para você ver que um não está incluindo o outro, não. São disjuntos, conjuntos, classes disjuntas, sem interseção. E dentre os decidíveis, eu mostrei que os AFDs conseguem representar uma parte só, que tem uma classificação própria. A gente chama de linguagem regular. Toda linguagem que eu represento com um AFD. Por definição, linguagem regular é isso para a gente. É o quê? É uma linguagem que eu consigo criar um AFD para representá-la. Por definição. Nessa aula eu vou mostrar que a AFD é equivalente a AFN. Então, a gente vai ficar, na verdade, assim, ó. Linguagens regulares são a classe que eu posso representar com AFD ou com AFN. Se der para representar com um, dá para representar com outro. E são só um pedaço dos problemas decidíveis, certo? Então, o objetivo dessa aula é mostrar isso, que esses modelos são equivalentes. Isso, bem matematicamente, eu posso tratar como um teorema que eu quero provar. O teorema é: um AFD decide uma linguagem se somente se um AFN também a decide, também decide a mesma linguagem. Quer dizer, se a linguagem eu consigo criar um AFD que decide a linguagem, então eu consigo criar um AFN. Se somente se dá a ideia de biimplicação, tá? Então ele também volta. Se eu consigo criar uma linguagem representada por um AFN, posso pegar uma linguagem e criar um AFN para representá-la, para decidi-la. Então eu também posso criar um AFD. Eu tenho se então de cá para cá e de cá para cá. Certo? É o que está explicado aqui embaixo. E como é que eu provo? Eu posso provar cada um desses se então separadamente. São implicações, né? E a gente pode provar assim por construção. Eu mostro como construir. Eu vou provar primeiro como é que converte de um AFD para um AFN equivalente. E como converte de um AFN para um AFD equivalente. Mas essa parte 1 é trivial, não tem o que fazer. Todo AFD pode ser tratado com AFN, e a diferença na representação matemática é mínima. É só na função de transição, que no AFN retorna um conjunto, no AFD retorna um elemento. Como é que você faz para um AFD ser tratado como um AFN? Você faz ele retornar um conjunto que tem um só elemento, um conjunto unitário. Aí você converte de um para o outro. Tudo que o AFD tem como elemento dele, a transição, o estado, do jeito que ele é, no desenho, no diagrama, você pode tratar como um AFN, daquele mesmo jeito, com aqueles mesmos estados, as mesmas transições. Só essa diferençazinha matemática que eu expliquei rapidamente, mas que não vai ser importante para a disciplina. O que é importante é, todo AFD pode ser tratado como um AFN trivialmente, sem acrescentar estado, sem acrescentar transição. Então essa parte 1 não tem o que fazer. Tudo que um AFD pode fazer, um AFN também pode. Todo elemento que constitui um AFD, você pode também estar presente no AFN, igualzinho. Então não precisa fazer nada. Só se for tratar bem matematicamente. Por exemplo, tem aqui um exemplo. Se isso aqui eu disser que é um AFD, como é que eu converto ele para um AFN? No diagrama, que é o que a gente vai usar mais na disciplina, muda nada. É esse mesmo diagrama. Ele é um AFD do jeito que está aqui, certo? Mas eu quero tratar como um AFN, eu uso o mesmo diagrama. É esse, o AFN agora. Chamo isso de AFD ou de AFN, dá na mesma. Agora, na definição matemática, a função de transição aqui, ó, diz que para Q0, lendo A vai para Q1. Para Q1, lendo A vai para Q0. No AFD, a resposta aqui é sempre um estado. Diretamente o estado. No AFN, a resposta aqui é sempre um conjunto. Mas aí eu faço essa simples alteração.
trato aquele um estado de resposta como um conjunto unitário. Só isso, praticamente. No AFN também tem transição vazia, aí você tem que informar matematicamente, é uma função que você tem que dizer o que acontece no Q0, o que é que tem de transição vazia no Q0. Aí você diz nada, conjunto vazio. Pronto, só isso que muda na definição formal, certo? As transições para vazio são nenhuma, em todos os estados você coloca vazio, vazio, vazio. Conjunto vazio, quero dizer, para a transição vazia. E aqui o que era um elemento, ó, voltando no slide, vira conjunto unitário. Mudança ridícula. Agora, nos estados, no diagrama de estados, muda nada. Então, converter do AFD para o AFN, não tem o que fazer, certo? A gente vai usar mais o diagrama, não tem o que fazer. A conclusão, todo AFD pode ser tratado como um AFN, trivialmente. O diagrama de estados não muda, a definição formal, mudança muito leve, que eu não vou pedir essa conversão para vocês, certo? Na disciplina, eu vou tratar todo AFD como um AFN. Ele é AFD e ele é AFN ao mesmo tempo. Agora, essa é a parte importante. Como converter de um AFN para um AFD? A conversão, no caso geral, é complicada. Isso pode assustar vocês, eu não devia ter escrito isso. Mas, para você converter um AFN qualquer para um AFD, tem uma série de passos que aí, para não complicar, e aí ela não vai ser complicada não. Eu vou ver uma maneira simplificada, como converte AFN sem transição vazia primeiro. Depois eu explico como é que converte os AFNs com possíveis transições vazias. Aí não vai ficar complicada não. Certo? Eu primeiro vou fazer a conversão nessa aula dos AFNs que têm transições múltiplas, mas que não têm as transições vazias. Converter de AFN, eu vou chamar de AFN sem epsilon. É o AFN, mas ele não tem nenhuma transição vazia em nenhum dos estados. Então, a situação, né, que você vai encontrar num AFN sem epsilon é que cada vez que ele lê um símbolo, ele vai poder estar em múltiplos estados. E ele só muda de estado lendo o símbolo, por ser sem transição vazia. Então, eu posso representar as possibilidades assim, ó. Ele leu, digamos que seja um autômato que aceita o alfabeto 01. Aí ele recebe uma cadeia 010110. Essa é a cadeia de entrada, ó. Tá de cima para baixo aqui. E aí ele começa no estado Q1. Quando lê o símbolo 0, talvez só tenha uma transição para o próprio Q1. É um exemplo genérico assim. Aí no Q1, quando ele lê o próximo símbolo, que é 1, aí ele pode ter 3 opções de transição. Ficar no próprio Q1, ir para Q2 ou ir para Q3. Mas essa é uma transição que lê o 1, certo? Aí ele fica no Q1. Quer dizer, você vai poder fazer uma escolha. Se você escolher ficar no Q1, quando for ler o próximo símbolo, que é o 0, você cai no Q1 de novo. Mesma situação daqui de cima. Quando for ler o próximo, que é o 1, tem de novo aquelas 3 opções, Q1, Q2, Q3. Então, enfim, você vai ter essa árvore de opções. E se você examinar aqui na horizontal, depois de cada símbolo que é lido, o que você tem aqui é um conjunto de opções, depois que leu o 1, principalmente. Ele poderia estar nesse conjunto de possibilidades. Poderia estar em Q1, poderia estar em Q2, poderia estar em Q3. Depois que mais adiante ele leu o 0, ele poderia estar em outro conjunto de estados, no Q1 ou no Q3. Depois que ele leu o 1 seguinte, ele poderia estar em Q1, em Q2, em Q3 ou em Q4. 4 opções. Então, veja a diferença do AFN para o AFD. No AFD, eu vou de um estado para um. Não tem opções. No AFN, eu posso ir de um conjunto com 3 opções, para depois que ler um símbolo, ter outro conjunto com 2 opções. Se você pensar nas possibilidades, onde ele poderia estar, considerando todos os caminhos possíveis, certo? Ele tem um conjunto de possibilidades aqui. Depois que lê o 0, tem outro conjunto de possibilidades onde ele poderia estar. Então a gente vai
usar isso aqui, vai usar uma estratégiazinha. Tem um pulo do gato aqui que vai nos ajudar a tratar a AFN como um AFD. Certo? A gente vai... Deixa eu ver se tem no próximo slide aqui. Só para mostrar, o AFD é assim, ó, de um estado para um. E o AFN, ele é um tipo de modelo não determinístico, existem outros. Em todos eles acontece isso, ó, tem várias possibilidades. Então, ele vai ter um conjunto de situações possíveis, olhando na horizontal, assim. Então, o pulo do gato para a gente resolver isso é a chamada técnica de construção de subconjuntos. É você tratar um conjunto de estados do AFN, um conjunto. Olha, um conjunto pode ter vários, pode ter um. É bem flexível. Você vai tratar um conjunto de estados do AFN como sendo um estado do novo AFD. Lembrando que eu parto do AFN, eu começo no AFN. Eu quero criar um AFD. Então eu vou criar um AFD fazendo isso. Eu agrupo os estados do AFN em conjuntos. Cada conjunto desse é, para mim, um estado no novo autômato, no AFD que eu estou construindo. Essa é a técnica chamada construção de subconjuntos. O principal, o grande pulo do gato é esse, na conversão, certo? De maneira que o novo autômato, o AFD, cada estado dele representa os possíveis estados onde ele estaria no AFN, onde ele poderia estar no AFN. Mais algumas informações aqui mais detalhadas, na verdade. Na conversão, eu vou precisar basicamente calcular 3 coisas para fazer essa conversão. Você me dá o AFN, certo? O que eu vou criar é um AFD, autômato finito determinístico. Então eu vou ter que calcular 3 informações do AFD: o estado inicial, a função de transição e os estados de aceitação. Como é que calcula o estado inicial? Não tem mistério. Se ele for um AFN sem transição vazia, tá? É o conjunto que tem só o estado inicial do AFN. O autômato que você me passou. Vamos explicar assim. É um conjunto, mas tem só um estado. O estado inicial do autômato original. É a função de transição, eu vou representar como uma tabela e eu começo só calculando essa linha. Eu vou calcular para cada símbolo um conjunto de possibilidades onde posso chegar. E conjunto, para mim, vai ser um estado no AFD, certo? Então tá ok. Então eu vou construir essa tabela que de conjunto, para cada símbolo, leva a um outro conjunto. Isso, no novo autômato, quer dizer um estado que para cada símbolo leva a um novo estado. Algum estado, né? Pode ser o mesmo também. Certo? Porque conjunto vira o estado no AFD. Então você começa com uma linha que tem só o símbolo inicial e calcula a transição para cada símbolo. Isso vai resultar num conjunto que você, no AFD, trata como estado. Se aparecer um conjunto novo que você não tinha calculado ainda, esse conjunto novo é um estado novo do AFD, você cria outra linha e calcula essa outra linha. Se aparecer outro conjunto que não tinha aparecido, cria outra linha na tabela. Então você não sabe quantos estados vai ter o seu AFD resultante. Você não sabe quantas linhas vai ter sua tabela a priori, antes de fazer a conversão. Você vai fazendo e vai adicionando linhas, adicionando estados à medida que eles aparecem nas transições. Certo? Eu vou fazer exemplo para fixar. Tem uma terceira informação que são os estados de aceitação, que eu não descrevi aí. Mas quando eu terminar esse exemplo, eu falo dos estados de aceitação, tá? Não tem mistério não, mas vamos lá. Esse é um AFN original, é de onde eu estou partindo, de onde eu estou começando. Ele é AFN mesmo. No Q0 tem 2 transições por símbolo A. Eu quero dizer AFN mesmo no sentido de que ele tem múltiplas transições a partir de um estado. No Q0 ele tem múltiplas transições para o símbolo A. Então ele tem um não determinismo real. Ele tem escolhas. Então vamos lá.
Vou transformar isso numa FD, que não tem escolhas. Cada estado você lê o símbolo e sabe qual é o único estado de destino. Sem liberdade, em certo sentido, sem escolha. Esse AFD eu vou construir. E nele eu vou usar conjuntos de estados daqui de cima. Cada conjunto representa um estado no novo autômato. O estado inicial já estava aqui no slide. É um conjunto formado pelo estado inicial do autômato original. É o conjunto contendo Q0. É um conjunto unitário, certo? Mas é um conjunto. E tudo aqui vai ser conjunto. Então eu quero calcular as transições partindo desse conjunto Q0. Represento como conjunto. Para esse autômato de cima, é conjunto. Mas quando eu for construir o diagrama, quando eu for tratar aqui, de maneira geral, cada conjunto, na verdade, vira um estado, vira uma bolinha aqui, um estado do diagrama. Então vamos lá, Q0, lendo o símbolo A, no autômato de cima, ele pode levar para o Q0, ou pode levar para o Q1. Tem essa escolha. Ou seja, tem um conjunto de resultado aqui. Ele é um conjunto, eu represento aqui como conjunto, certo? No novo autômato, vai ser um estado. Para o símbolo B, ele só pode ir para o Q0 mesmo. Olha aqui no diagrama, certo? Q0 lendo B, o resultado é ir para o Q0. Então só tem essa opção de ir para o Q0. Surgiu aqui um novo estado, um novo conjunto, que é o Q0, Q1. Então eu coloco esse novo conjunto aqui. Certo? E vou calcular as transições partindo desse conjunto. Como é que eu calculo as transições partindo de um conjunto? Eu calculo as transições que partem de cada elemento aqui. Transições saindo de Q0 para o símbolo A. Pode ir para Q0 ou para Q1. Saindo de Q1 para o símbolo A, tem uma transição que leva para o Q2. Vou colocar o Q2 aqui. Aí, esse é o resultado. Agora para o símbolo B, olhando para cá, certo? Partindo de Q0 para o símbolo B, ele só vai para o Q0 mesmo. Partindo de Q1 para o símbolo B, não tem. Não tem, não acrescenta nada, deixa só assim. E aí surgiu aqui nesse processo, surgiu um novo conjunto. Eu coloco esse novo conjunto aqui numa nova linha, certo? Para o novo autômato, esse conjunto é um estado. E vou fazer esse mesmo processo que eu fiz. Q0 lendo o símbolo A, pode ir para Q0 ou Q1. Q1, esse Q1 aqui. Lendo o símbolo A, só pode ir para o Q2. Q2 lendo o símbolo A, não tem transição, então não coloca mais nada. Encerrou. Agora para o símbolo B. Q0 lendo o símbolo B, só pode ir para o Q0. Q1 lendo B, não tem transição. Q2 lendo B, não tem transição, então não coloco mais nada. Encerrou esse conjunto. Surgiu algum novo estado aí? Não surgiu. Então a tabela está completa. Essas são as transições. No processo aqui, eu só precisei desses 3 conjuntos para esse autômato de cima. No novo autômato que eu estou calculando aqui, digamos, esses 3 conjuntos são 3 estados, certo? A gente pode desenhar uma bolinha que representa o estado Q0, uma bolinha que representa o estado Q0, Q1. E aí eu vou ligar como? Esse estado aqui, quando ler o símbolo A, vai para esse outro estado aqui. Aí eu ligo uma setinha. E eu vou mostrar esse autômato já já. Só quero falar mais o terceiro detalhe, a terceira informação. Quais são os estados de aceitação? Eu vou representar com um asterisco aqui. Estado de aceitação é qualquer conjunto que contenha pelo menos um estado de aceitação daqui de cima. Esse conjunto aqui tem o Q2, ó, que é estado de aceitação do autômato original. Então ele vai ser, vou colocar um asterisco, ele vai ser estado de aceitação no novo autômato. Vamos ver o diagrama desse autômato aqui, que tem esses 3 estados. Olha só, eu calculei com o JFlap, quer dizer, eu construí o desenho e depois editei aí para
aparecerem os... para ficar dentro o conjunto, certo? De cada estado. O Photoshop não faz isso desse jeito, não. Ele representa, ele faz essa conversão, eu vou mostrar. Aí veja só, ficou aqui, ó. Coloquei a tabela, copiei a tabela agora para ficar, para a gente comparar. O Q0, quando lê o símbolo A, vai para onde? Vai para Q0, Q1. Olha o desenho, ó. Tem um estado que representa o conjunto Q0. Quando ele lê o símbolo A, ele veio para cá, para esse outro estado, que representa o conjunto Q0, Q1. Agora, esse conjunto Q0, quando lê B, vai para ele mesmo. Olha aqui a transição. Q0, quando lê B, vai para ele mesmo. E você pode conferir a tabela toda que está aí, tudo certinho. Q0, Q1, quando lê A, vai para o Q0, Q1, Q2. Olha aqui, o Q0, Q1, quando lê o símbolo A, vai para o estado Q0, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2, quando lê A, vai para ele mesmo. Q0, Q1, Q2, quando lê B, volta para o Q0. Q0, Q1, Q2, quando lê B, voltou para o Q0. Está toda certinha, certo? O que está na tabela está representado aqui nesse diagrama. E o estado de aceitação é aquele Q0, Q1, Q2 que eu disse. É ele. E o estado inicial é o Q0, né? Isso aí é mais tranquilo de identificar. Pronto, gente. É essa a conversão. Não tem mistério. Esse é o AFN sem transição vazia, certo? Aí é mais tranquilo. Não é complicado não. Aquilo que eu coloquei no slide lá não é verdade aqui. Depois a gente vai ver com transição epsilon. Mas antes, vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui não fica tão pequenininho, não. Ele é um pouquinho mais longo. Mas vamos lá. Olha, esse aqui é um autômato finito não determinístico. Vou colocar ele assim, cobrindo o texto mesmo, que é para vocês poderem ver bem. Certo? Deixa eu ver se eu adapto aqui o slide. Esse autômato aí não determinístico, um AFN, né? Autômato finito não determinístico, ele representa a linguagem das cadeias que tem AA ou BB como subcadeia. Olha só, vou tentar dar uma explicação rápida dele. Você está no estado Q1, que é o inicial, certo? Esse estado Q1 ele permite você processar qualquer parte da cadeia. Então, eu vou falar sobre o caminho de aceitação. Você pega uma cadeia qualquer, a parte inicial da cadeia você pode ler toda aqui. Se dentro dela tiver AA, você tem a opção de escolher a qualquer momento. Quando chegar a parte AA é que vai dar certo. Você tem a opção de mover do Q1 para o Q2, aí ele lê um dos dois símbolos A. Do Q2 para o Q3 ele lê o segundo símbolo A. Então, se sua cadeia tiver dois símbolos A, ele consegue ir do Q1 para o Q3. E Q3 é estado de aceitação. Se a cadeia tiver mais símbolos depois do AA, do duplo A, eles podem ser lidos em Q3, qualquer símbolo A ou B. A mesma coisa se a cadeia tiver o BB, ele pode ler a parte inicial aqui, o duplo B ele lê do Q1 para o Q4, do Q4 para o Q3, e o fim da cadeia lê no Q3. Tem transição para ler. Lembre que para a cadeia ser aceita tem que ler tudo da cadeia e chegar no estado de aceitação. Então tá aí, esse autômato aceita cadeias que tem AA ou BB como subcadeia dele. Eu quero converter para um AFD, um autômato que seja determinístico. Em primeiro lugar, o estado inicial é o conjunto contendo o estado inicial desse primeiro autômato. Certo? Essa é a parte bem tranquila. E aí eu vou calcular as transições, aí vou descobrir novos conjuntos e vai seguir aquele processo que eu mostrei antes. Q1 lendo A, ele vai ter duas opções, Q1 ou Q2. Tá? Veja aqui no diagrama. Q1 lendo B, ele pode ir para Q1 ou Q4. Certo? Acompanha aí, gente. Entendeu o que eu estou fazendo. Se a origem for o Q1 aqui, quando ler A, ele pode ficar em Q1 ou pode ir para Q2. É por isso que aqui tem o conjunto Q1, Q2. Partindo do mesmo Q1, se ler o símbolo B, pode ficar em Q1.
ou pode ir para Q4, por isso que aqui tem Q1, Q4. Aí veja, surgiram dois estados, o Q1, Q2, e o Q1, Q4. Aí eu vou colocar duas novas linhas, uma para cada um deles, e vou calcular as transições partindo deles. Q1, Q2, quando ler A, olhar do Q1 lendo A e do Q2 lendo A e forma um conjunto com isso. Se aparecer repetição, despreza a repetição, certo? Porque é conjunto, conjunto não tem repetição. São elementos distintos. Isso é de matemática, vocês devem ter aprendido já. Então, no estado Q1, quando lê o símbolo A, quais são as opções? Lembra que eu disse antes, que a gente já analisou aqui em cima, Q1, Q2. Agora no Q2, lendo o símbolo A, ele pode ir para Q3. Vamos dar esse conjunto aqui. Agora vamos ver de novo. Q1, lendo o símbolo B, é o mesmo que eu vi antes, Q1, Q4. Q2, lendo B, não tem opção no Q2, lendo B. Então, encerrou aqui essa linha. Surgiu um novo estado, que eu não tinha criado linha para ele, que é o Q1, Q2, Q3. Então, vou sublinhar aqui só para vocês verem. Eu pego esse novo estado e vou calcular as transições para ele. Depois, né? Porque tem uma fila aqui, tá? O Q1, Q4 aguardando ainda. Então, Q1, Q4. Primeiro, Q1 lendo A, pode ir para Q1, Q2. Olha para o autômato de cima, se não entendeu. Q4 lendo A. Não tem transição, saindo de Q4 lendo A. Então, não coloco mais nada, encerrou. Q1 lendo B. Pode ir para Q1 ou Q4. E Q4 lendo B pode ir para o Q3. Q1, Q4, Q3. É um novo estado, não tinha aparecido antes. Então, eu vou criar também uma nova linha para ele. E me parece que é o último, certo? Não vai ter mais, não. Só para tranquilizar vocês de que isso aqui não vai ficar longo demais, não. Aí vamos lá, fazer Q1, Q2, Q3. Veja, uma dica. Com cuidado, certo? Porque tem que fazer isso entendendo o que está fazendo. Se eu estou calculando o Q1, Q2, Q3 e já calculei o Q1, Q2 aqui em cima, pronto, não preciso calcular a parte Q1, Q2, eu repito. Q1, Q2, Q3. Q1, Q2 lendo A, já calculei em cima, Q1, Q2, Q3. Agora o Q3 lendo A, eu não tinha parado para olhar ainda. Mas o Q3 lendo A leva para o Q3 também. Olha aqui, Q3 lendo A, ele pode ficar no Q3. Ficou o estado Q1, Q2, Q3, Q3. Mas isso é conjunto, não admite repetição. Então, isso aqui é a mesma coisa que Q1, Q2, Q3. Certo? Cuidado com isso. Q1, Q2, Q3, lendo B. Eu já calculei antes Q1, Q2, por exemplo. Leva para Q1, Q4. Agora, Q3 lendo B. Leva para o Q3. Q1, Q4, Q3. Ok. Aqui deixa eu só fazer uma alteração. Se você tivesse obtido nessa ordem, Q1, Q3, Q4, esse seria um novo estado, um novo conjunto? Não, porque conjunto não tem ordem e Q1, Q3, Q4 é igual, é o mesmo conjunto que Q1, Q4, Q3 que a gente já obteve. Então, cuidado também com a questão da ordem, certo? Se tiver repetição, descarte. Em questão de ordem, também ignore. Eu até recomendo que coloque sempre os estados ordenados. Q1, Q4, Q3, você chama de Q1, Q3, Q4. Pelo menos aqui na linha, no título da linha da tabela, né? Que é onde diz o estado de origem. Então é isso, mas na verdade eu obtive como Q1, Q4, Q3. Colocando em ordem, fica Q1, Q3, Q4. E só falta calcular esse estado, o Q1, Q3, Q4. Partindo do Q1 lendo A, Q1 ou Q2. Do Q3 lendo A, o próprio Q3. E do Q4 lendo A, não tem transição do Q4 lendo A, então não altera. Não acrescenta mais nada, encerrou.
Agora vamos calcular lendo B. Q1 lendo B é Q1, Q4. O Q3 lendo B no autômato de cima vai para o próprio Q3. E o Q4 lendo B também vai para o Q3, mas isso é repetição, não precisa colocar repetição. Você pode até colocar aqui, mas na hora de colocar na linha, de comparar com a linha, você coloca sem repetição, coloca ordenado, certo? Para não se confundir. Vou deixar assim. Então a gente completou, não surgiu nenhum novo estado, não tem nenhum pendente de calcular, já calculei tudo e não surgiu mais nada. Só falta a terceira informação. Eu tenho o estado inicial, tenho a tabela de transições, quais são os estados de aceitação do novo autômato. No autômato que a gente tem aqui, o diagrama dele, é Q3, só Q3. Então, no novo autômato, qualquer conjunto que contenha Q3 é estado de aceitação. Por exemplo, Q1, Q2, Q3. Vou colocar um asterisco aqui para lembrar que é estado de aceitação. Q1, Q3, Q4 também tem Q3. E aí vai ser estado de aceitação também. Entenderam, gente, essa parte? Só falta fazer o desenho do diagrama. Eu mostro a seguir. Eu tenho ele ali no slide. Tranquilo, professor. Então, vamos ver o desenho dele. Deixa eu ver se eu copio essa tabela para com o desenho. Olha aí, eu fiz esse desenho com a ajuda do Gflap, mas aí tem conjunto com muito estado aí envolvido que não dava para colocar o nomezinho dentro da bolinha do estado, vamos dizer assim, certo? Copiei a tabela aqui. Vou diminuir a fonte. Então, gente, não deu para ficar bonitinho com o nome do estado dentro da bolinha, ficou fora. Você pode comparar aí com a tabela que está perfeitamente. Por exemplo, o estado inicial é o conjunto Q1. Ó. Está pequeno demais para vocês verem. Mas é esse estado aqui que representa o conjunto Q1. Vou mostrar a tabela um pouco. Os estados de aceitação são Q1, Q2, Q3, como eu coloquei aqui o asterisco. Q1, Q4, Q3. Quero deixar bem claro, esse desenho aqui, desse diagrama, foi feito a partir dessa tabela, certo? Ele reflete ela. Então, você tem que construir. Você pega essa tabela e constrói esse diagrama, colocando uma bolinha, um estado para o conjunto Q1 e liga com setinha para o símbolo A para o estado Q1, Q2. Depois pega essa mesma bolinha do Q1 e cria uma setinha para o símbolo B apontando para o Q1, Q4. Você vê aqui, ó, Q1 para o A aponta para o Q1, Q2 aqui em cima. Q1 para o B aponta para o Q1, Q4 aqui embaixo. Todo o resto do diagrama você constrói a partir dessa tabela. Então, os dois estão coerentes entre si. Certo? Então, já vimos aí a conversão de AFN sem transição vazia para AFD. Quer dizer que boa parte dos AFNs eu consigo converter para AFD. Então, essa parte dos AFNs, qual parte? Os AFNs sem transição vazia. Eles são equivalentes aos AFDs. Eu posso convertê-los para AFD. E todo AFD pode ser visto como um AFN sem transição vazia, claro. Porque AFD não tem. Deixa eu fazer uma coisa. Eu quero mostrar para vocês que no JFlap dá para você calcular esse autômato equivalente. Olha só, aqui está o JFlap. Aí eu posso criar um autômato aqui. Vou criar um parecido com aquele que eu acabei de fazer a conversão, certo? Ele é basicamente o mesmo, porém a ordem aqui dos estados pode ter ficado diferente. Aí, o nome dos estados, né? Qual é o Q0, qual é o Q1. Acho que eles não estão na mesma posição do desenho.
Mas era um autômato assim, ó. A transição para o A e para o B no estado inicial. Aí se ele encontrasse AA, ele ia para o de aceitação, ficou com um estado a mais, pelo visto. Não preciso dele. E se ele encontrar, ficou com 2 a mais. BB, ele chega no estado de aceitação, que vai ser o Q3 aqui. Esse é inicial, esse é de aceitação. Certo? Falta só as transições desse estado de aceitação. O A e para o B. Pronto, esse é um autômato verdadeiramente não determinístico. Ele tem estados onde você tem escolhas. Você vê aqui em view, não, em teste, highlight non determinismo, ele vai mostrar no estado Q0, que é um estado onde existem múltiplas escolhas. Você pode escolher no Q0. Quando lê o A, você pode escolher ficar no Q0 e ir para Q1. Quando lê o B, pode escolher ficar no Q0 e ir para Q2. Então ele é não determinístico, assim, genuíno. Aí agora eu quero convertê-lo para um determinístico, que não tem nenhum estado com escolhas múltiplas para um mesmo símbolo. Aí eu posso vir aqui, ó, em convert, em inglês convert, algo assim. Aí eu coloco convert to DFA, converter para DFA. DFA de Deterministic Finite Automaton. Autômato finito determinístico. A ordem das letras troca no inglês, certo? Porque adjetivo vem antes, então ele é determinístico finito, e é o quê? É um autômato. Então você clica em Convert to DFA, ele vai converter para um AFD. E ele vai criar a conversão aqui nessa tela. Você pode clicar em Complete, aí ele completa. E agora deixa eu desalinhar esse autômato, que ficou todo enganchado aqui. Pronto, dá para visualizar assim. Aí você pode abrir como uma outra janela, como uma nova janela para você poder simular, poder fazer o que quiser aqui. Esse autômato aqui tem estados Q0, Q1. O nome dele não é com conjuntos feito a minha conversão, mas olha a anotaçãozinha que tem embaixo. Essa anotação representa o conjunto de estados do primeiro autômato. Esse Q0, por exemplo, corresponde ao próprio Q0 original. Agora, o Q1 que está aqui, na verdade, ele é equivalente ao Q0, Q1. É o conjunto Q0, Q1 daquele primeiro autômato. O Q2 que está aqui, na verdade, corresponde ao Q0, Q2 do primeiro autômato. Esse Q4 é equivalente, ou representa o conjunto Q0, Q2, Q3 do primeiro autômato. Semelhantemente, o Q3 representa o Q0, Q1, Q3. Então, ele faz aquela conversão que eu ensinei, certo? Ele só não representa dentro da bolinha em conjuntos, como deveria, digamos assim. Ele faz um artifício, ele coloca um rótulo a mais aqui embaixo, certo? Deixa a visualização meio poluída, mas tudo bem. Dá para entender. Se você vier em teste, highlight, não determinismo, ele não vai destacar nenhum estado, porque não existe não determinismo nesse autômato. Não existem múltiplos caminhos para o mesmo símbolo. Em nenhum estado. Ele é realmente um autômato determinista. Então tá aí para vocês conhecerem essa funcionalidade do JFlap. Se tiver uma questão para converter, você pode converter, fazer, praticar, né, na mão, depois conferir no JFlap. Agora confira olhando para esse rótulozinho aqui embaixo, retângulo, e não para o que está dentro da bolinha do estado mesmo. Certo? Mas vamos agora para a parte final da aula. Vamos aprender como é que converte um AFN qualquer, para valer mesmo, para um AFD. Para valer eu quero dizer assim, que pode ser um AFN qualquer um. Então a conversão agora é completa. O AFN pode ter transição vazia ou pode não ter. Tá? O que é que eu vou precisar para a mais do que o que a gente viu antes? Eu vou precisar tratar essa transição vazia
as possibilidades adicionais que ela cria, sabe? As possibilidades adicionais são mudanças sem ler símbolo. Aí a gente vai criar um conceito aqui chamado de fecho vazio. A ideia é de um fecho transitivo. Fecho transitivo, você descobre onde você pode chegar, assim, fazendo caminhando sucessivamente dentro de uma relação, por exemplo. Uma relação matemática, tá? Tipo assim, você tem a ligação de A com B e de A com C, você diz que o fecho do A inclui o B e inclui o C. Você pode ir do A para o B, do B para o C. A gente vai fazer o fecho vazio. A ideia principal se mantém, um conjunto do AFN vai virar um estado do AFD. Então, um AFN sem epsilon, o Q1 pode levar para múltiplas opções, Q2, Q3, Q4. No AFD, eu vou fazer um conjunto Q1, que para um símbolo leva para um conjunto, Q2, Q3, Q4. Só que está se repetindo porque eu dei em aulas passadas, no semestre passado. Mas eu vou pular só para o fecho vazio, que foi o que eu tenho de novidade aqui. Por que a transição vazia complica? Porque você pode não fazer transição. E isso que está aqui nesse slide ajuda no que eu vou explicar mais adiante, que é o fecho vazio. Você está no estado Q0, ou um estado qualquer, mas vamos chamar de Q0. Você pode ficar no Q0 até decidir ler um símbolo, digamos assim. E aí no Q0 deve ter transição para o símbolo que vem adiante. Então você pode não fazer transição vazia e fica parado nele. Se você pensar em conjunto, você pode ficar parado no mesmo conjunto de estados. Não faz transição vazia nenhuma. Ou você pode fazer a transição vazia, isso não vai ler símbolo. Certo? Então, toda vez que você terminou de ler um símbolo, antes de ler o próximo, vamos pensar assim, aqui está dizendo após ler um símbolo, mas pense assim, antes de ler o próximo símbolo. Posso permanecer paradinho ali, até que eu decida ler o próximo símbolo. Então eu não faço transição vazia, eu quero fazer transição lendo o símbolo. Ou você pode fazer transição vazia, tudo isso assim não vai alterar o próximo símbolo. Você fica fazendo transições vazias quanto quiser, antes de você decidir, agora eu vou ler o próximo símbolo. Então, para lidar com essa multiplicidade de opções, você pode ficar no conjunto de estados, ou pode fazer transições vazias múltiplas, é que a gente precisa do fecho vazio. E a ideia é a seguinte, ó. No Q1, lendo A, eu posso ir para Q2 ou Q5. Isso aqui é um AFN, não determinístico. Mas depois do Q2 vem o Q3 e o Q4 com transições vazias. Então, depois do Q1, depois de eu ler o A, eu posso chegar não só no Q2, na verdade. Eu posso chegar no Q2 e depois ir para o Q3 e para o Q4. Antes de ler outro símbolo. Tudo que eu li foi o quê? Um símbolo A. Mas eu vou chegar onde? Só no Q2? Não, posso chegar no Q2, no Q3 ou no Q4. Se eu vier por esse outro caminho, lendo A, eu chego no Q5. Mas sem ler símbolo, eu chego no Q6. Então, por esse outro caminho, eu poderia chegar, lendo 1A, poderia chegar no Q5 ou no Q6. Se olhar no geral, o que acontece aqui? É que do Q1 lendo A, eu posso chegar no estado Q2, Q5. Foi a conversão do jeito que eu fazia sem transição vazia. Q1 lendo A, quais são as opções? Q2 ou Q5? Aí eu trato como um conjunto Q2, Q5. Agora eu vou ter que ir além disso, vou ter que olhar transições vazias. Então, Q1 lendo A, eu posso chegar no Q2, no Q5, no Q3, no Q4, no Q6. Todos esses. Porque eu posso fazer transição que lê o A e depois ainda fazer transição vazia antes de chegar no próximo símbolo. Essa é a ideia assim, da nova conversão, do caso geral da conversão. Então você vê as transições lendo A e depois vê transições vazias, múltiplas que ele pode fazer. É isso que vai mudar agora, que vai acrescentar, na verdade, que a gente fazia antes, continuou fazendo. De Q1, quando lê A, eu vou calcular o conjunto Q2 e Q5. Mas do conjunto Q2 e Q5, eu vou calcular esse outro conjuntão aqui. Q2, Q5, Q3, Q4, Q6.
Isso aqui tudo, ó, essa parte de baixo aqui é a parte nova. Como é que do Q2, Q5 eu vou calcular isso tudo? É isso que é o fecho vazio. Eu já vim anunciando faz tempo. Eu vou representar como uma função E que é análogo ao epsilon, né, de transição vazia, só que aqui é maiúsculo. O epsilon representa um E minúsculo no grego. Então você pode pensar como empty, né, do inglês. Empty quer dizer vazio. Então o E vai calcular o fecho vazio. Ele recebe um conjunto de estados e retorna um conjunto de estados. O conjunto de estados que ele retorna, assim, ele recebe um conjunto, certo? Para você dizer assim, eu estou parado nesses estados, vamos pensar assim. Onde é que dá para chegar? Se eu estiver parado nesses estados S1, S2, Sn, onde é que dá para chegar? Dá para continuar parado. Então, o resultado disso vai ser o próprio conjunto S1 até Sn, mas dá também para fazer transições epsilon sucessivas. Então, ele vai ser isso, união com o conjunto dos estados que eu posso chegar por transições epsilon sucessivas. Deixa eu voltar um slide. Sobre o cálculo dessa função E. Se for calcular a função E de Q2, Q5, o resultado dela vai ser Q2, Q5, inclui o próprio conjunto, porque é a ideia de ficar parado. Já estou em Q2, Q5, então fica em Q2, Q5. E também os estados onde dá para chegar com transição epsilon. Então, inclui também o Q3, o Q4, porque dá para chegar com transição epsilon a partir do Q2. Inclui também o Q6, porque dá para chegar a partir do Q5. Esse conjunto todo é o fecho vazio. Ele inclui ficar parado, o conjunto de origem que eu passaria para a função, que seria Q2, Q5, e inclui fazer transições vazias sucessivas. Então, ó, exatamente o exemplo que vem. O fecho vazio de Q2, Q5 seria o próprio Q2, Q5, que é o caso de ficar parado, mas também as transições vazias que eu posso fazer, que incluem o Q3, Q4, Q6. Então, inclui aí Q3, Q4, Q6, que dá para fazer transição vazia a partir deles. Só que, para complicar um pouquinho mais, você pode fazer transições vazias sucessivas, uma e outra, porque ela não altera, ela não lê o próximo símbolo. O que eu quero descobrir é onde é que dá para chegar sem ler símbolo. Posso ficar parado. E posso sair fazendo transição vazia à vontade. Então, do Q5 dá para chegar no Q6, do Q6 dá para chegar no Q7. Tudo isso com transição vazia, sem ler símbolo. Então, inclui aí o Q7 como opção também. Ele entra no conjunto que é o fecho vazio do Q2, Q5. Tá bom? Então, fecho vazio é tudo isso que está em vermelho aqui. Esse cálculo do fecho vazio é a única diferença que vai ter na conversão. É a única diferença. Porque aí o estado inicial, que era o conjunto que contém o estado inicial, agora é o fecho vazio do conjunto que contém o estado inicial. E na função de transição, quando eu calculava para cada conjunto, né, ele pode ir para onde? Lendo o símbolo A, lendo o símbolo B, aí dava um conjunto, né? Você vai pegar esse conjunto que você obtém, resultante, e aplicar o fecho vazio ali também. Só isso que muda. O resto é tudo igual, certo? Tem um passo a mais de aplicar o fecho vazio no cálculo do estado inicial e no cálculo do resultado naquela tabela da função de transição. Descobrir quais são os estados de aceitação é do mesmo jeito. Calcular as transições para cada símbolo é do mesmo jeito. Só que depois de calcular, aplique o fecho vazio. Vamos ver um exemplo? Para ficar mais fácil, vou apagar aqui. Olha só, esse é um AFN não determinístico e com transições vazias, certo? O estado inicial dele é Q1. Quando eu vou
converter para um AFD. O estado inicial, cada estado do meu AFD aqui, eu vou calcular, vou criar, né? Cada estado dele é um conjunto, só que antes eu dizia assim, que era o conjunto formado pelo estado inicial do AFN. Agora não é diretamente isso não, é o fecho vazio desse conjunto, que é como se eu estivesse dizendo, tá bom, a partir desse conjunto aí, que tem esse estado inicial, dá para chegar aonde? Antes de ler o próximo símbolo. Onde é que dá para chegar? Antes de ler o próximo símbolo. Dá para chegar no próprio Q1, posso ficar parado antes de ler o próximo símbolo. Ou posso fazer transições vazias. Tem transição vazia partindo de Q1? Não tem. Então ficou igual, certo? Em termos de estado inicial, esse exemplo não mostrou diferença, não. Agora, se tivesse transição epsilon saindo do Q1 para o Q2, imagine que essa transição para o A fosse uma transição para epsilon. Você ia colocar Q1 e também o Q2, porque do Q1 dá para ir para o Q2 sem ler símbolo. É como se você começasse a ler a cadeia a partir de onde? Do próprio Q1, ou muda para o Q2 e começa a ler a cadeia a partir do Q2. Você mudaria sem ler símbolo. Mas não é o caso. De Q1 para Q2 não tem transição vazia. Então vamos voltar atrás. E é esse estado inicial. É o Q1. Deixa eu apagar isso aqui também. Vamos descobrir tudo aqui. Então o estado inicial é isso aqui, certo? O que aparecer depois de calcular o fecho vazio. E ele eu coloco na tabela. Depois de calcular o fecho vazio, eu coloco na tabela. Agora vamos ver se autômato aqui só tem símbolo A. O alfabeto dele de entrada é só A. Então, Q1 lendo A, vamos olhar para o AFN aqui. Q1 lendo A pode ir para o Q2 ou pode ir para o Q3. Do jeito que a gente viu até aqui, seria essa a resposta. Mas agora você acrescenta um novo passo, que é calcular o fecho vazio disso. Só isso que muda, certo? Aplicar o fecho vazio aqui, aplicar o fecho vazio aqui. Qual é o fecho vazio de Q2 e Q3? É assim, ficar no próprio conjunto, que é ficar parado, como eu estou chamando, ou fazer transições epsilon múltiplas, talvez em sequência, a partir deles. A partir de Q2 eu posso fazer transição epsilon para o Q3, mas só que aí ficaria repetido, então não precisa. Deixa eu ver se eu me enganei em alguma coisa aqui. É Q2 e Q3. Eu posso fazer transição epsilon para o Q3, mas aí não precisa, ficaria duplicado, então não mexo em nada não. O resultado foi o próprio Q2 e Q3 mesmo. A transição epsilon aqui nem alterou o resultado assim. Esse exemplo não é muito rico, não. Agora, Q2 e Q3 surgiu aqui, certo? No resultado da aplicação do fecho vazio. Esse aqui é um estado para mim. Ele é um novo estado, claro. Eu crio uma nova linha e vou calcular a partir dele, do Q2 e Q3. Então, vamos lá, Q2 e Q3, lendo o símbolo A. Q2, lendo A, não tem opção. Deixa eu colocar só o conjunto. Q2 lendo A não tem opção, não acontece nada. Do Q3 lendo A vai para o Q1. Q3 lendo A vai para o Q1, só essa opção, né? Só. E agora eu aplico o fecho vazio do Q1. Que nesse caso vai levar para... A gente já calculou antes, já está aqui, ó. Fecho vazio do conjunto Q1 somente é ficar no próprio conjunto ou fazer transição vazia. Não tem transição vazia. Então o resultado é o próprio Q1. E aí esse AFD resultante vai ficar assim, com 2 estados. No fundo eu simplifiquei esse autômato aí. Era um AFN com 3 estados, mas com 2 dá para fazer a mesma coisa. E ainda por cima ele fica determinístico. É comum que o número de estados até aumente, certo? Potencialmente pode ir para 2 elevado ao número de estados do AFN. Se aqui tem 3, eu poderia chegar a 8 estados aqui na minha conversão. Mas nesse caso reduziu de 3 para 2, que não é mal.
Então o autômato fica assim, ó, bem simplesinho. Ah, qual é o estado de aceitação? É o mesmo estado de aceitação, é todo conjunto que tiver um estado de aceitação do autômato original. Nesse caso, só o Q1 é o estado de aceitação aqui, então qualquer conjunto que contenha o Q1. Que é o próprio Q1 nesse caso. E aí ele fica desse jeito, tá? Então, veja, eu vou encerrar nesse exemplo. Estou encerrando a aula, quero dizer, não vou ver o exemplo 2, mas depois eu compartilho um vídeo gravado explicando o exemplo 2 passo a passo, por conta da hora, tá? Mas eu só quero finalizar dizendo isso. Além do que eu expliquei antes, a única novidade é calcular o fecho vazio. Do estado inicial, aí esse aqui vai ser verdadeiramente o estado inicial, o resultado disso. E na transição, depois de calcular o que acontece ao ler um símbolo, aplique também o fecho vazio. E aí o resultado aqui é que vai ser realmente o estado do novo autômato. Só isso tem de novidade do que eu vi, né, da conversão que eu vi antes para essa conversão agora. Certo?